depois da santidade, a glória vem. Depois de se implantar algo especial da parte de Deus, alguma coisa especial dele realmente vai acontecer. E quando eu falo depois da santidade, a glória vem, é porque eu não quero falar da santidade como um atributo de Deus, eu não quero falar de santidade como um estilo de vida cristã, quero falar da santidade de Deus como um ambiente em que Deus se identifica e desce para habitar no meio. Da mesma forma que o adversário se identifica com atmosferas satânicas, se identifica com atmosferas ruins, Deus também se identifica com um ambiente de santidade. Deus abençoe Marcos, a sua vida. Estamos aqui orando ao Senhor e Deus vai fazer grandes coisas essa noite. Da mesma forma que o adversário se identifica com um ambiente terreno, mundano, promíscuo e diabólico e se interage com ele, Deus também tem dessa forma. Quando tem um ambiente proposto de santidade, Deus se propõe a se manifestar no meio dele. Foi assim que Jesus disse aos seus discípulos: olha, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me apresentarei no meio. Ou seja, quando proporcionarem, criarem um ambiente de santidade, eu terei prazer e disposição de descer onde você está. A mesma coisa eu sempre digo, que quando a igreja se propõe a adorar, o céu se prontifica a corresponder. Quando a igreja se prontifica, a humanidade se prontifica a estabelecer um ambiente de santidade, Deus no céu, ele se prontifica a se mover do seu lugar e a ir até este lugar para corresponder a essa adoração. É sobre isso que eu quero falar com vocês essa noite. É sobre essa manifestação da glória de Deus, essa manifestação do poder de Deus que vai ser manifestado no Brasil depois de um grande clamor da nação. Cristãos de todas as denominações, pessoas de todos os estados do Brasil, clamando dia do domingo para que Deus entrasse com providência na nação, não somente para repreender o coronavírus, mas para entrar com providência na nação. Mas o que acontece quando o povo inteiro clama? O que acontece quando o povo inteiro se propõe a apresentar algo especial para Deus e consagrar o seu ambiente de batalha? Eu quero meditar com você nisso essa noite, mas antes eu quero mandar um abraço para o meu amigo aí, apertado, abraço do peito mesmo, meu amigo presbítero Miguel, lá no Pará. Deus abençoe a tua vida, querido. Seja muito bem-vindo a esse momento da palavra de Deus, um momento em que juntos vamos estabelecendo uma conexão com o céu, uma conexão com Deus. A santidade que hoje vamos falar é uma santidade que por muito tempo foi rejeitada, desprezada, foi anulada em muitas igrejas, está sendo banalizada, satirizada e muitas vezes ela está sendo motivo até de chacota nos meios de comunicação, nos programas televisivos. A santidade que foi desprezada pelo povo brasileiro, pela humanidade atual, é a santidade que provocou Deus se afastar da humanidade. A santidade que Deus não vê mais habitando no meio da nação, Deus não vê mais habitando nas conversas de palácios. Essa santidade que faz falta nas conversas é onde Deus está se afastando, se retirando, porque aquilo que não atrai a presença de Deus, com certeza não vai manter Deus presente neste lugar. Se nós não conseguimos atrair o olhar de Deus, a presença do Senhor, como vamos mantê-lo presente em nossa vida? Essa glória que eu quero dizer para você é a glória que vai fazer com que Deus venha descer sobre essa terra, descer sobre essa nação, para que depois dela santificada, Deus manifeste a sua glória. Mas o que é glória? O que essa glória vai fazer? O que esse clamor vai provocar de mudança de comportamento? Esse clamor, querido, de atrair a presença de Deus, de atrair o olhar de Deus, é o clamor que vai fazer com que as obras boas sejam confirmadas e as obras más sejam desmascaradas. A glória de Deus vai fazer com que seja evidenciada e confirmada tudo aquilo que mesmo escondido está sendo feito de coisa boa, mas tudo aquilo que mesmo escondido está sendo feito de obra má, Deus mesmo trará à tona tudo isso. Deus vai colocar para fora tudo aquilo que está oculto nas trevas, porque diante da luz não existe nada que possa resistir, nem nada que possa impedir essa luz de entrar nos locais mais secretos da humanidade, no recôndito mais escondido do coração de um homem. Essa luz vai entrar para revelar o que está escondido lá dentro, para que Deus possa trazer à tona e nesse Brasil santificado no domingo possa perceber e mais uma vez se voltar para Deus, porque a glória que vai descer sobre a nação, depois do Brasil santificar este terreno, santificar este território, santificar essa batalha para uma batalha vai descer para trazer a revelação do que é bom, do que é ruim, de quem está com Deus e de quem não está com Deus, na certeza de uma coisa: Deus vai fazer com que isso aconteça, para que Ele seja glorificado. Mas o que é a glória de Deus? O que é Shekinah? O que é essa presença que nós estamos falando que vai acontecer no Brasil, que muita gente está olhando, observando, irmã Fátima da Silva? O que é isso, meu irmão Gabriel? O que é isso, irmão Givanildo? Que glória é essa que nós clamamos pedindo a Deus para entrar com providência no Brasil? Essa glória que estamos clamando, essa presença que estamos pedindo, é a presença que vem sendo relatada na palavra de Deus desde Gênesis até o Apocalipse. Ela vem sendo relatada, essa glória, em duas palavras-chave, duas palavras básicas para resumir tudo isso.
Shekinah e Kavod ou Kabote, que é uma referência à glória de Deus. Shekinah, a tradução mais precisa, é a presença de Deus. É quando Deus chegou para Moisés, lá no livro de Êxodo, capítulo 34, quando disse, olha, Moisés, a minha presença irá com vocês e lhe darei paz, e lhe darei descanso. Quando Deus chega para Moisés e diz, olha, eu vou enviar a minha presença para ir com vocês, eu vou enviar a minha glória para ir com vocês. O que Deus está dizendo? Eu vou descer para andar com vocês no meio do povo, porque você está santificando a mim essa batalha, essa caminhada. A mesma forma que aconteceu no último domingo, nós santificamos a Deus a nossa caminhada como nação, estamos santificando a Deus a nossa caminhada como igreja na terra. E essa caminhada com Deus não vai ser em vão, queridos. Essa caminhada com Deus vai ter a marca preciosa da presença do Espírito Santo do Senhor. E a glória de Deus, marcada pela presença, pela Shekinah, ela vem também representando o Kabote, ou Kabod, ou Kavod. O que é isso, pastor? É a densa presença do Senhor, é o peso da glória de Deus. Não adianta ter a presença se não sentimos o peso dessa glória. Não adianta ter a presença se não honramos dignamente essa glória no meio de nós. Deus está reivindicando nessa proposta de santidade que nós possamos honrar dignamente a presença dele no meio do Brasil. Mas por que, pastor, precisamos honrar essa presença de Deus no meio do Brasil? Sabe por quê? Porque Deus vai fazer a diferença. Ou por acaso nós estamos esquecendo do que está escrito em Isaías capítulo 60, versículo 1? Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. A glória de Deus vem sendo representada pela luz de Cristo, pela glória de Deus. Uma luz que ela alcança e abrange toda a terra. E para o povo que andava na região da sombra da morte, para o povo que habitava na região das trevas, resplandeceu-lhes a luz. Isaías capítulo 9, versículo 2. E quando a glória resplandece, ela vem trazendo a luz. Querido, escute uma coisa, a luz sempre vai revelar aquilo que as trevas fazem de tudo para tentar esconder. Vou repetir para você entender. A luz de Cristo, a luz da glória de Deus, vai sempre revelar aquilo que a escuridão, as trevas estão fazendo questão de esconder. Mas isso está com o tempo contado. Isso está com o tempo determinado por Deus, porque Deus está fazendo uma varredura no Brasil. Deus está passando em revista os governos dessa nação, os poderes dessa nação. Para quê? Para colocar para fora tudo aquilo que está sendo colocado de coisa maligna, implantado na nação. O que isso está acontecendo? Está afetando a igreja de Cristo. Estamos sendo amordaçados de pregar, amordaçados de evangelizar. Estamos enclausurados em nossas casas porque estão tentando impedir a glória de Deus se manifestar na nação. Mas eu acredito numa coisa, querido. Não há coisa nenhuma oculta que um dia não venha ser revelada. Não há nada que esteja oculto que não haja de se manifestar. Nem tão escondido que um dia não possa vir à luz. E está escrito isso em versículo 17. Nada é tão oculto que a luz não possa trazer a sua evidência. Lembra quando o machado caiu na água? Quando os auxiliares de Eliseu estavam cortando madeira para emplear os receberem mais estudantes de o machado que era emprestado caiu numa água que estava o rio cheio, o Rio Jordão, e estava em época de cheia. Não tinha como ninguém descobrir ou puxar aquele machado de volta. Mas assim como Eliseu usou um graveto para poder colocar para cima aquele machado escondido debaixo da água, Deus está usando a sua palavra, a tua presença, para colocar as coisas ocultas para flutuar em cima da água. É pela palavra que Deus vai filtrar essa nação, é pela palavra que Deus vai purificar os poderes dessa nação, é pela palavra que Deus vai restaurar a santidade no meio da igreja, a santidade que foi desprezada na tua casa, na tua conversa, na tua mente. É nesse campo de batalha aí que Deus vai entrar hoje para mudar a história. Pode estar tudo escondido, querido, pode estar tudo tentando ser ocultado pelo caminho das trevas e pelo caminho da carne, mas Deus vai fazer tudo isso vir à tona. Para quê? Para Ele tratar. Deus não coloca ninguém em exposição para envergonhar, Deus coloca em exposição para tratar. Escute uma coisa, e nesta noite Deus começa a colocar para fora tudo aquilo que é de obra oculta, que é problema para a nação, problema para a igreja. Não é para envergonhar homens, embora vai causar vergonha, mas é também para tratar. Deus é um Deus de tratamento, Deus é um Deus de oportunidade, e a oportunidade de Deus, é tratar aqueles a quem Ele ama. E se Deus está te amando, Deus está te tratando, é porque Ele ainda quer ver manifestada na tua vida a presença dEle, a glória dEle, a dignidade do peso da presença do Senhor na sua vida. Mas por que tantas pessoas fazem questão de esconder o que Deus quer fazer? Fazem questão de esconder as suas obras más. Olha o que diz Isaías 29, versículo 15. Escute bem isso aí. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor e fazem de suas obras as escuras e dizem: quem está nos vendo? Quem nos conhecerá porque fazemos as escondidas? Queridos,
o Senhor tem os olhos que tudo vê. Embora Deus possa estar em qualquer lugar sobre a terra, nem em todo lugar Deus faz questão de estar presente, mas Ele está olhando todas as coisas. Ele tem os olhos como chamas de fogo, está procurando os fiéis sobre a terra, está olhando para mim e para você nesse momento para ver a nossa sinceridade como nação que clama a Deus por libertação. E hoje eu profetizo sobre a tua vida, profetizo sobre este país, a glória de Deus resplandecerá e dignamente Deus será honrado de maneira especial e poderosa. Por que eu estou dizendo isso aqui? Talvez muita gente procure redes sociais tentando encontrar alguma coisa, ficam pegando azeite, esfregando a mão, fazendo alguma coisa. Querido, eu não sou pregador da palavra para tentar iludir pessoas com profecia de Facebook, mas vim aqui para trazer uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Santificai-vos, santificai a vossa vida, porque Deus ainda vai por meio daqueles que intercedem a Deus nessa nação. Sobre a nação nessa noite, porque a nação está sendo afligida pelo mal, está sendo atormentada pela oportunidade do maligno, mas uma coisa é certa, tão certo como abundou o pecado, mas a glória de Deus na vida da igreja. É dessa forma, Tainá, que Deus vai fazer acontecer. O que é isso? É Deus entrando com providência, fazendo com que todas as obras ocultas das trevas sejam desmascaradas, envergonhadas, e a igreja do Senhor volte a triunfar de maneira que ninguém possa impedir. Eu acredito que nós estamos passando por um momento de adversidade e de resistência humana, carnal e diabólica, em que em muitos lugares no Brasil, pessoas estão sendo impedidas de casa. Lá em Santa Catarina, a polícia está indo em lares, impedindo pessoas de fazerem culto nos lares. Queridos, isso não é contingenciamento, isso não é isolamento social, isso não é distanciamento social, isso, queridos, é uma amordaça para a boca dos profetas da casa de Deus. Mas essa noite eu me levanto para poder profetizar sobre a tua vida, que a clausura vai acabar, a igreja vai para as ruas profetizar, e essa nação vai sentir o peso da glória de Deus, como as nações do passado sentiram, quando caminhavam diante de Moisés, enfrentando as suas batalhas. Enquanto houver homens de mãos erguidas, enquanto houverem pessoas, igreja de joelho diante do Senhor, haverá sempre um Deus se movendo no céu, entrando com providência para a tua vida e pela tua causa, em nome de Jesus Cristo. Se muitas pessoas acham que Deus não está vendo nada, tem gente achando que a traição, a dissidência, a rebeldia, a rebelião, a revolta, tudo isso está sendo tramado na nação, Deus não está vendo. Deus está vendo tudo, querido, e Deus vai tratar segundo a sua justa justiça, na justa medida, para colocar tudo no seu devido lugar. Mas pastor, o senhor disse que depois da santidade a glória vem. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que depois que nós santificamos a nação, Senhor, consagramos o território nacional a Deus em clamor ao Senhor, eu tenho certeza que Deus vai pisar esse território para trazer segundo a luz da sua glória, a evidenciar tudo aquilo que um dia veio de tragédia e falência. Não importa se são contratos lançados lá no fundo das gavetas, não importa se são acordos espúrios, fechados entre altares da palavra de Deus e acordos políticos, Deus vai desmascarar, querido. Não importa se tem gente grande que Deus vai fazer ruir, o que importa é que vai prevalecer a vontade do Senhor sobre a terra. Deus vai mexer nos altares do Brasil, Deus vai mexer nos poderes dessa nação, Deus vai tirar quem tiver que tirar, mas eu acredito numa coisa: Deus será dignamente honrado como Deus dessa nação, porque eu acredito na palavra de Deus, nesta palavra, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Escute uma coisa, João 3,19, o que diz a palavra do Senhor? Olha que coisa interessante. E a condenação é esta. Olha só se isso não é o que está acontecendo na humanidade. Que veio a luz ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Aqueles que fazem acordo com o pecado não conseguem andar com quem está andando uma vida de santidade. Aquele que faz acordo com o adversário não consegue andar em parceria com quem vive uma vida de santidade. Dessa forma, irmão Lucinete, dessa forma, meu irmão Ramon, porque aquele que anda em parceria com Deus não pode estar em parceria com o diabo. Que comunhão há entre a luz e as trevas? Que comunhão há entre o santuário de Deus, que somos nós, e os ídolos deste mundo? Há tanta hipocrisia, há tanta parceria dos santos homens e mulheres de Deus com as coisas imundas deste mundo. Mas eu acredito que Deus está pisando esta terra através da sua igreja para poder revelar este mundo que Deus ainda tem um peso de glória para manifestar. Esse peso de glória é que a luz de Cristo vai começar a revelar no caminho, vai começar a revelar na caminhada da igreja tudo aquilo que está sendo impedimento e bloqueio. E te fala uma coisa, fala igual o pastor Marco Feliciano: sai da frente, Satanás, porque a igreja vai passar por cima. Estamos vencendo em nome de Jesus Cristo, estamos passando por cima das adversidades, estamos resistindo, persistindo
resistidos, uma igreja resiliente nesses últimos dias. E quem é você nesta hora, querido? Quem somos nós nesta hora como igreja que estamos resistindo, estamos perseverando na presença do Senhor? Eu tenho certeza que meus olhos ainda verão a glória de Deus manifestada sobre a terra. Eu acredito, pastor Pedro Mendes, meu grande amigo de Vitória, que Deus está entrando com providência aí no Espírito Santo, porque não importa o poder que o homem tem, essa autoridade que em Deus foi Deus, Ele mesmo pode tirar para mudar o quadro nacional, para mudar o quadro da nação. Eu me pergunto às vezes por que nós estamos atravessando um momento tão difícil e a igreja sendo impedida de orar. Atravessando um momento tão difícil de pregar. Não estou indo contra autoridades, não estou indo em rebeldia contra ninguém. Mas sabe o que eu quero dizer? Quero dizer o seguinte, que nós como igreja, nós não podemos nos calar. Enquanto, vou repetir uma palavra que falei há umas semanas atrás, enquanto o profeta se cala, o povo come e as mulas comem. Querido, se tem profeta na nação, você é profeta de Deus, se levanta, profetiza, adora a Deus, manifesta a glória de Deus sobre a tua vida, porque eu acredito que assim como você, eu sou transportador e transportador da glória do Senhor, e como transportador da glória de Deus, a nossa vida em Deus sobre a terra tem um peso, e esse peso é: as portas do inferno não prevalecerão contra a congregação do justo de Deus, não vai prevalecer contra a tua vida, contra o teu ministério, contra a tua igreja, contra a casa de Deus, nem contra essa nação que hoje invoca o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas pessoas acham que Deus não vai julgar, Deus não vai condenar, porque acham que tudo vai ficar assim mesmo. Tem muita gente que não está acreditando mais em Deus, não acredita mais no juízo, não acredita mais na correção, porque acha que vão passar impunes a situação que está acontecendo. Mas eu falo uma coisa para você. Salmos 10, versículo 11 diz o seguinte: eles dizem em seu coração, quem são eles? Os ímpios, aqueles que não acreditam em Deus. Deus se esqueceu, Deus se escondeu atrás de uma nuvem, Deus escondeu seu rosto e nunca vai enxergar tudo isso. Queridos, estão enganados, o homem se engana. Romanos capítulo 1 diz o seguinte, olha: e achando-se sábios, tornaram-se loucos. A humanidade enlouquecida está achando que Deus não está observando, ou que Deus está passivamente de braços cruzados, olhando tudo passivamente passar diante dos seus olhos. Não, a conta vai chegar, e quando essa conta chegar, eu tenho certeza que assim como eu, você estaremos glorificando, exaltando ao santo nome do Senhor. O Brasil pertence a Deus, essa nação pertence ao Senhor. Não importa a que comando essa política quer dar, não importa o que esses homens querem fazer, mas o que importa é que a vontade de Deus prevalecerá sobre essa nação. Cada rua, cada viela, cada bairro, Irmanice, Tiago, irmã Ediane, Karina, cada rua desse Brasil que está clamando ao Senhor, onde tem um crente adorando, buscando ao Senhor, Deus está entrando com providência esta noite. Eu vejo Deus conclamando os seus anjos. Essa semana eu conversei com minha esposa e falei o seguinte, olha, eu imagino Deus essa noite, Daiane, enquanto o povo clamava e jejuava ao Senhor, os anjos se prontificando e perguntando, Senhor, é agora que vamos descer? É agora que vamos entrar nessa batalha pelo Brasil? E Deus está dizendo, calma um pouquinho, ainda estão santificando o ambiente, ainda estão dedicando o ambiente a mim. Eu vejo Deus na expectativa, aleluia, de descer nesta terra para fazer a diferença. Eu vejo Deus dando ordem aos seus anjos para descer no Rio de Janeiro, no Palácio do Planalto, lá em Brasília, para fazer uma varredura, pegando potestade, principados, Deus, aquelas coisas malignas que tentam dominar e direcionar as mentes dos políticos. Deus está destronando o império das trevas no Brasil. Eu não estou falando para te emocionar, nem estou, como diz outro, cético para as coisas que estão acontecendo, mas eu profetizo e vejo isso pela fé, os anjos do Senhor trabalhando em prol daqueles que esperam no Senhor, porque a Bíblia diz que Deus dá ordem, e eles trabalham em nosso favor, em favor da igreja hoje, que os anjos entram com providência, estão batalhando as nossas lutas, estão destronando impérios, estão amordaçando as trevas, estão impedindo laços de morte serem estabelecidos. Sabe por quê? Porque ainda tem uma igreja santificando o Brasil ao Senhor, ainda tem uma igreja santificando os poderes dessa nação a Deus. Eu acredito que Deus não deixará passar isso assim de qualquer maneira. Eu creio que Deus vai honrar o clamor de uma nação, eu creio que Deus vai honrar o clamor da noiva do seu filho, porque eu não creio que Deus despreze um coração contrito e voltado para Ele. Querido, nós estamos inconformados com essa geração, não dá mais para andar dessa forma, não dá mais para continuar desse jeito, não dá mais para viver da mesma tonalidade que o mundo está ditando. As pessoas dizem, a gente dança o jeito que toca uma música. Não, querido, a melodia da minha vida e da igreja, quem toca é o céu. Nós andamos no ritmo do céu, é na melodia do céu que vamos continuar cantando, aleluia, bendito é o Senhor, glorificado é o Senhor, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele louvor para todos sempre. Eu glorifico a Deus porque enquanto tem muitas pessoas
como está relatado lá em Isaías capítulo 28, versículos 15 e 16, fazendo alianças com a morte, fazendo alianças com as trevas, fazendo alianças com as coisas ocultas do mal, achando que depois que passar esse vento, esse dilúvio, está lá escrito, Isaías 28, 15, estarão encobertos pela mentira, estarão protegidos e refugiados debaixo da falsidade. Isaías 28, 15. Mas Isaías 28, 16 diz o seguinte: portanto assim diz o Senhor, eis que eu assentei em Sião uma pedra, aleluia, escute isso, uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê, não se apresse em sair da presença. Se você está apressado em sair da presença de Deus, volte para estar na presença. Se você está com pressa de fazer muita coisa, fique tranquilo, não se desespere, porque Deus tem uma pedra de esquina, ou seja, a pedra angular, é aquela que faz as medidas e aferimento do enquadramento ou do enquadrejamento da obra, é aquele que vai passar o nível na nação, que vai passar a linha para poder esquadrinhar e prumo para poder alinhar tudo, querido. Eu acredito que a glória de Deus sendo revelada a essa nação, trazendo segundo a luz do Senhor, a manifestação da tua glória para mudar tudo. Eu tenho certeza que Deus vai trazer essa nação brasileira para um nível espiritual muito maior. Deus vai elevar o nível dessa nação para um nível que ela nunca viveu, uma glória que ela nunca experimentou, um poder que ela nunca conviveu. Por que eu digo isso? Porque nós vivemos um avivamento quando a igreja foi inaugurada, quando desceu o Espírito Santo sobre a igreja. Vivemos avivamentos no decorrer do curso da história da humanidade, mas chegou o tempo do reavivamento, o Pentecoste antes do arrebatamento da igreja. A Bíblia diz, Joel capítulo 2, que a glória, que o poder do Senhor vai descer sobre toda a carne, sobre todo o povo de Deus, sobre toda a humanidade. E haverá ciência e conhecimento de Deus se expandirá sobre toda a humanidade. O que eu quero dizer com isso? Que a glória desse último momento, que o poder manifestado neste tempo presente, nem se compara com aquilo que já passou. Sabe por quê? Porque o poder manifestado na vida da igreja vai ser um poder para diferenciá-la deste mundo, porque estamos num nível muito igual. Querido, um livro que eu estou lendo de 1849, naquela época eu já falava que a igreja não tinha como fazer muita diferença entre o povo que servia e que não servia a Deus. Até recomendo A Grandeza do Pastorado, um livro excelente, escrito por John Angel James, 1849. Se naquele século, naquela época, já era difícil separar a igreja do mundo, imagina hoje no século 21. Estamos vivendo uma crise de identidade espiritual, porque o povo tem vergonha de transportar a glória de Deus. Mas eu não abro mão. O que para muita gente é vergonha, o que para muita gente é loucura, para mim ainda continua sendo o poder de Deus manifestado sobre a terra, que vai trazer ao juízo toda a obra, quer seja boa, quer seja má. Se prepare, igreja do Senhor, se prepare, que Jesus Cristo vai sacudir cada templo, cada culto a partir do retorno das nossas congregações. Por que isso, pastor? Porque Deus vai mostrar que veio essa consagração. Deus vai provar para a humanidade que isso não vai ficar assim simplesmente como simples pontapé inicial, um passo inicial de uma proposta de santidade do Brasil. Pessoas perguntaram, pastor, o que vai acontecer agora? Não estamos vendo nada acontecendo. Estamos vendo sim, querido. Tudo aquilo que achava que era favorável, tudo aquilo que achávamos que eram pessoas que estavam a favor do Brasil, estão se demonstrando contra. Deus está começando a revelar quem é quem depois da santidade. E a glória de Deus vai mostrar quem é a Cã na igreja, vai mostrar quem é a Cã no Brasil. E tudo aquilo que está escondido dentro da tenda vai ser colocado para fora, para depois esse Acã ser sacrificado diante da sociedade. Ele será exposto, querido. Não estou falando de assassinato, não estou falando de chacina. Estou falando o seguinte: tudo aquilo que estão escondendo para tentar iludir o povo, para tentar enganar o povo, para não entender o que Deus quer fazer na nação, tentando ocultar o agir de Deus. Deus vai trazer esse Acã para o meio do povo e vai revelar toda a sua obra. Não importa se estão montando aí uma trindade satânica, me perdoe até a forma de expressar, para tentar impedir o mover e a glória de Deus se manifestar, como foi Datã, Coré e Abirão no tempo de Moisés, que se levantaram em rebelião contra o homem de Deus, se levantaram em rebelião contra a casa de Deus, que era a casa de Israel, e também estão se levantando hoje contra a minha casa, que é o Brasil. Eu sou filho dessa pátria, sou filho dessa nação, assim como essa igreja faz parte dessa nação, e nós como igreja existimos, porque existe um Brasil que tem leis que protegem o exercício da livre espontaneidade do exercício da fé. Mas pastor, por que essa palavra hoje? É porque eu acredito, querido, que não importa se tem Datã, Coré e Abirão se levantando contra a glória e a santidade de Deus. Deus ainda tem uma palavra, tem as tábuas da lei, que vai fazer abrir um buraco na terra e vai acabar com essa rebelião toda. Palavra forte mas Deus vai acabar com tudo isso.
Deus vai fazer com que a terra engula tudo isso. A terra, quando menciona, pode ser o teu coração, pode ser a tua vida, em que a tua terra, como terreno que está recebendo qualquer coisa, Deus agora vai fazer com que tudo isso seja anulado, seja enterrado para nunca mais ser evidenciado. Jó capítulo 22, versículo 13, o que diz a palavra do Senhor a respeito dessas coisas ocultas que Deus vai trazer a julgamento? E dizem, o que Deus sabe? Olha só que interessante. Porventura Deus vai julgar através da escuridão? Em outras palavras, Deus consegue enxergar além das trevas? Queridos, Deus tem os olhos como chama de fogo. Está vendo tudo aquilo que você trama escondido no quarto, aquilo que você trama escondido de adultério no teu pensamento, aquilo que você trama ocultamente enganar o teu próximo, o teu pastor, a tua igreja, o teu patrão. Tem muita gente achando que Deus não está vendo nada. As tuas mensagens secretas de WhatsApp, as tuas conversas ocultas, Deus está vendo tudo, está tudo anotado diante dele, e Deus vai trazer, ele está enxergando através da escuridão. Sim, Deus está vendo, porque ele vai ver a tua conversa no telefone, quando você difama o teu irmão, quando você denigra a imagem do teu pastor, de uma ovelha, denigra a imagem da autoridade que Deus colocou para ter teu prefeito, seu governador, seu presidente. Deus está vendo tudo. Deus vai trazer a juízo todas essas obras. Sabe por quê? Porque a glória de Deus está descendo para fazer a diferença. Aleluia. Porque a glória de Deus está descendo para mudar a situação. Deus está entrando com providência para mudar tudo. Olha o que diz a palavra em Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Sei que você está me acompanhando e você está perguntando por que essa palavra hoje. Você vai entender essa palavra daqui a pouquinho ainda. Porque se você não entendeu ainda que Deus quer com a sua glória, depois que nós santificamos o Brasil ao Senhor, trazer uma mudança radical, querido, é porque você não está entendendo o que Deus quer fazer ainda. Mas Deus vai mudar tudo, vai transformar tudo. Do Pará, meu irmão Miguel, a Teixeira de Freitas na Bahia, meus queridos irmãos, Emanice, irmão João, até lá no Espírito Santo, até lá no Rio de Janeiro, não importa onde quer que esteja, pastor Pedro Mendes, não importa o que esteja acontecendo, meus irmãos ali de São Francisco, meus irmãos que estão lá fora do Brasil me acompanhando aí, Deus vai entrar com providência para mudar tudo. Sabe por quê? Porque Deus vai mostrar quão pesada é a dignidade da sua glória. Uma vez eu falei com uma pessoa, quando tentaram tocar na vida de um pastor, difamando e questionando a vida dele, eu disse o seguinte: olha, Deus vai fazer com que cada pessoa que tocou na unção do homem de Deus sinta o peso de cada gota da unção derramada sobre ele. Querido, a unção de Deus tem um peso tão grande que ela consegue quebrar o jugo e despedaçar cadeias. Sabe o que é isso? Quando ela desce, ela consegue desmontar, destruir, destronar, desconstruir tudo que foi montado de império de trevas, porque é pela unção que o jugo vai ser despedaçado. É pela unção de Deus, através da glória de Deus na vida dos seus filhos, que a história vai ser mudada. Eclesiastes 12, 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo que está encoberto, aquilo que está escondido, que está tapado, que está oculto, está na nuvem, né? Está na nuvem ali da internet, talvez está guardado as 7 chaves lá no seu HD, está escondido no teu coração que ninguém sabe. É só Deus que está vendo, querido, tudo isso que você trama, que você planeja, que você faz em oculto, é pela glória de Deus, pela sua própria glória, que Ele vai fazer com que isso tudo seja visto à tona. Por quê? Porque Ele vai trazer um acerto para essa nação. E que acerto é esse, pastor? Que acerto é esse que virá sobre a nossa nação? O que isso vai acontecer? Olha só a palavra do Senhor para a sua vida e para a minha vida. A glória de Deus é bem clara quando diz que a minha glória irá com você e te dará descanso. Êxodo capítulo 33, versículo 14. Depois de Moisés entrar na tenda do encontro e falar com Deus diversas horas, da nuvem da glória de Deus descer sobre a tenda, Josué do lado de fora ouvindo tudo que Moisés conversava com Deus, e Deus conversava com Moisés como um amigo face a face, porque quando tem um ambiente de santidade, Deus desce para conversar com o seu servo. E Deus chega para Moisés: olha, Moisés, sei que tem muita coisa escondida, tem muita gente misturada na multidão, tem muita gente que não é minha, tem muita gente que não é do teu povo, tem muita gente que não me serve, não me adora, está misturado no meio do povo. Isso vai trazer complicação, mas para a tua caminhada ficar tranquila, descanse, a minha presença, a minha glória irá contigo. E quando Deus desce para manifestar a glória, querido, Deus desce para fazer a diferença. Depois da santidade, a glória vai ser manifestada de maneira especial. E que maneira é essa da santidade de Deus trazer uma manifestação gloriosa e especial? Primeiro, Deus vai fazer com que toda obra reprovada por Ele seja posta à prova e seja reprovada e desmascarada. Haja vista a palavra de Deus dizer lá em Apocalipse, que é uma das igrejas, ele fala o seguinte: eu mencionei isso aqui uma semana passada, que eu tenho uma coisa a teu favor, igreja, que você não reprova, que você não aprova os impostores que estão no teu meio. E quando a glória vem,
ela vem para se opor a toda a obra da carne. Quando a glória de Deus se manifesta é porque é um ambiente de santidade estabelecido. E quando esse ambiente de santidade está estabelecido, eu quero dizer uma coisa para você: será sempre uma luta, um combate entre a santidade e a carnalidade, entre a luz e as trevas. Mas quais são as principais obras das trevas que se levantam contra a manifestação da glória de Deus? Primeira coisa que você vai entender comigo nessa noite é que a glória de Deus vai ter que fazer com que toda a humanidade, todo ser humano, se encurve diante da autoridade de Deus. Primeira coisa que a glória de Deus quer fazer com o ser humano é quebrar o orgulho, é quebrar toda a avareza, toda a altivez, toda a arrogância, toda a prepotência. Tem muita gente achando que é alguma coisa, tem muita gente se achando que é, que faz, que pode, que é todo poderoso, achando que Deus não vai mais tirar dessa posição, achando que ele é vitalício, achando que não vai ser removido, que é insubstituível, que não existe essa forma. Deus é quem mexe, é Deus quem escolhe as pessoas para estarem nos lugares certos para fazer a sua vontade, assim como o pedreiro escolhe o tijolo para encaixar na parede, assim como o arquiteto escolhe as peças para fazer decoração, assim como o engenheiro escolhe as ferragens para poder estabelecer a estrutura de uma casa, de uma construção. É Deus quem escolhe, é Deus quem estabelece. Ninguém é vitalício. Portanto, para a glória de Deus se manifestar, para o poder de Deus ser evidenciado sobre a nação, a primeira coisa que Deus vai fazer no meio da igreja, porque o juízo começa pela casa de Deus. Estejam enganados que Deus vai cobrar de político primeiro, que Deus vai cobrar de gente que está no tráfico primeiro, que Deus vai mexer lá nos poderes do palácio, no STF, no governo do estado. Não, se engana muita gente. Deus primeiro vai mexer na sua igreja. O juízo começa pela casa de Deus, e é na casa de Deus que ele vai mexer para começar a colocar a casa em ordem. Lembra do rei Ezequias? Coloca a tua casa em ordem, porque vai morrer. Tem muita gente que não está mais andando na ordem que Deus quer que ande a casa dele. Tem muita gente que já perdeu a ordem na sua própria casa, já perdeu a ordem do seu ministério, já perdeu o controle da sua própria vida, não consegue mais conduzir rebanho, não consegue conduzir a sua própria casa. Mas esta noite estou aqui como profeta de Deus para uma palavra para te edificar e te levantar de novo, meu irmão, pastor, profeta, apóstolo, missionário. Não importa qual é o dom ministerial que Deus deu sobre a tua vida, mas o que importa é que Deus quer que você hoje de novo assuma as rédeas da tua casa, as rédeas do teu ministério, assuma as rédeas e o governo eclesiástico que Deus colocou na tua vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque do juízo de Deus está vindo para colocar todas as coisas no seu devido lugar. E Deus está passando em revista a sua igreja a partir desta noite, para provar que Ele é Deus e que fala com o teu povo. Deus começa a mexer hoje nos altares do Brasil. Gente que é grande vai descer à sepultura, gente que é grande vai ser desposado, vai ser retirado da posição. Por quê? Porque Deus quer colocar alguém que vai fazer a sua vontade ser estabelecida. Mas pastor, será que vai acontecer, querido? O povo não orou à toa. Deus vai trazer o conserto para a nação, e esse conserto primeiro vai começar pela casa dele. Que comece o avivamento pelo Brasil, que comece pela Bahia, que comece por Teixeira de Freitas, que comece por nossa igreja Assembleia de Deus Aviva aqui nessa cidade, mas que comece o mover de Deus sobrenatural sobre essa nação. Eu tenho certeza que hoje o principado e as potestades estão começando a armar estratégias para tentar impedir o que Deus quer fazer na nação, mas não tem jeito. Deus já começou, assim como está escrito lá em Isaías 14:24, do jeito que eu planejei, diz o Senhor, será executado. Do jeito que eu projetei, assim acontecerá. A palavra de Deus não vai voltar atrás, não vai voltar vazia, ela vai cumprir o seu propósito, e essa nação será sarada pelo poder da palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Queridos, eu estou sentindo a unção de Deus aqui nesse escritório. Estou sentindo o poder de Deus na minha vida aqui essa noite, porque vejo Deus trabalhando nesse Brasil. Estou com dores no corpo por causa de uma doença da chikungunya. Enquanto tem muita gente, escute só, abri um parênteses aqui. Tem muita gente trabalhando para encontrar soluções para uma doença nova. Estamos fechando os olhos para os nossos problemas mais antigos. A fome no Brasil, o desemprego, a dengue, a chikungunya, tantas doenças espirituais assolando as igrejas. Tantos pecados sendo encobertos, tantos males sendo permitidos dentro dos templos, e nós estamos fazendo vistas grossas. Mas Deus essa noite começa a colocar tudo de volta no seu lugar, porque depois da santidade a glória vem. Santificai-vos ao Senhor mais uma vez, porque amanhã, escute bem, amanhã literalmente Deus fará maravilhas no meio dessa nação. Deus vai fazer algo surpreendente e sobrenatural, e vocês ouviram as notícias que vão acontecer nesse Brasil afora. Sabe por quê? Deus é um Deus que faz, é um Deus que fala. Deus é um Deus de já, queridos. É um Deus que vai fazer acontecer de maneira espetacular.
E depois de Deus destronar o orgulho, destronar a altivez, a avareza, a resistência à autoridade de Deus, uma competição, um embate com o Espírito Santo, esta noite Deus vai entrar para fazer com que as pessoas se submetam à autoridade do Senhor. E essa autoridade de Deus, querido, vai acontecer. Sabe por quê? Não importa se estão trabalhando com a porfia ou com a peleja, na luta por superioridade. É gente querendo ser presidente se não é nem vereador, é gente querendo ser pastor presidente se não é nem diácono, é gente querendo mandar na empresa se não é nem empregado. Querido, escute, Deus está trabalhando para colocar as coisas no lugar. Reconheçam cada autoridade, reconheçam cada pessoa, cada vida, porque enquanto a carne imperar na nação, o Espírito de Deus nunca vai ter espaço e liberdade para fazer. Enquanto nós permitirmos a carnalidade direcionar o curso da igreja, nós nunca vamos ver a glória de Deus manifestada. Mas eu acredito, irmã Nícia, assim como eu, como você, como os irmãos do Colina Verde, os irmãos do Brasil inteiro, nós estamos na expectativa de ver uma glória inundar essa terra. Nós estamos na expectativa de ver Deus salvar pessoas de maneira, não salvar a varejo, mas salvar atacado. Lançar a rede, virem milhares de pessoas, como foi a pregação de Pedro. Nós estamos querendo ver os sinais acontecerem, mas para o sinal acontecer, nós precisamos ter uma conversão sincera para ver a glória de Deus acontecer. Não adianta santificar a Deus hoje e desprezarmos essa santidade amanhã. Não adianta consagrarmos a nossa vida hoje e não tivermos a continuidade de vida de oração. Moisés era chamado de amigo de Deus, conversava com Deus face a face, e Deus o chamou de amigo, revelou seus segredos. Deus quer ter na nação brasileira pessoas ainda que possa chamar de amigos, pessoas que Deus possa pegar pela mão e revelar segredos da cidade, segredos do estado, para poder destronar e desarticular toda a nuvem de trevas que tenta assolar a nação. Eu acredito que nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Eu acredito que nós não estamos sozinhos nessa luta espiritual. Sabe por quê, querido? Porque assim como Deus levantou Moisés no deserto, colocou Josué ao lado dele, colocou Arão, colocou Miriam, colocou tantos homens ao lado dele para trabalhar em prol da manifestação da glória, vendo o mar vermelho se abrir, vendo cair maná do céu, vendo jorrar água da rocha, vendo exércitos caírem e sucumbirem diante da presença, vendo o rio Jordão se abrir, muralha sendo afundada ao chão pelo peso da glória de Deus. Quando a igreja adora, não precisa a gente usar armas carnais, porque a nossa luta não é contra homens, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra aquilo que manipula as pessoas. A nossa luta é para fazer com que essa glória de Deus seja manifestada, para anular aquilo que o inimigo quer mexer na mente das pessoas. Foi assim que foi a luta de Josué para conquistar Canaã. Josué não usou espada nem lança para derrubar muralha. Josué lutou simplesmente com adoração ao nosso Deus. E quando o povo gritou e tocou e bateu palma e pisou, querido, a muralha santo, naquele lugar que as muralhas caíram ao chão. Deus afundou com sua própria mão, eu creio, com a sua própria mão, o peso da glória de Deus afundando aquelas muralhas ao chão. Nessa noite Deus está afundando toda a resistência espiritual no Brasil pelo chão. Não importa se tem centros de macumba fazendo trabalho para impedir a igreja crescer, não importa se os ateus estão trabalhando, isso não me interessa. O que me interessa é que maior que está conosco do que aquele que está no mundo, mas lutando ao nosso vida do que aquele que está lutando contra nós. Se Deus é por nós, queridos, quem há de prevalecer contra nós? Deus é o Deus da nossa salvação, é o nosso escudo, rochedo inabalável, é a nossa segurança plena e absoluta. Quem pode tocar naqueles a quem Deus escolheu proteger? Quem pode amaldiçoar aqueles a quem Deus escolheu abençoar, querido? Se Deus abençoou, está abençoado. Se Deus protegeu, está protegido, ninguém toca. Porque está cheio da glória de Deus, e essa glória vai com que toda e o povo ia caminhando, e a glória do Senhor ia diante do seu povo, destruindo carros, cavalos e cavaleiros, tudo aquilo que está contra o povo. A própria glória de Deus que se manifesta vai aniquilando os poderes das trevas. Por que você acha que está tendo tanta turbulência no governo brasileiro? Sabe por quê? É porque tona todas as obras más, para que sejam purificadas, para que sejam reprovadas e sejam manifestadas as obras da luz. Talvez você não esteja percebendo o que Deus está fazendo. Tem muita gente fazendo coisa boa que ninguém está vendo, muita gente fazendo coisas boas escondidas, mas até essas coisas boas feitas às escondidas, Deus vai evidenciar para que todo mundo perceba que Deus está trabalhando em favor dessa nação. Eu sou cristão, eu sou servo de Deus,
Eu sou amante da palavra do Senhor e amo ao meu Deus acima de qualquer coisa desse mundo. Sabe por quê? Porque Ele me resgatou como um forte e poderosa. E todos os dias eu vejo o brilho da glória do Senhor dentro da minha casa. Eu sinto a presença do Senhor onde eu trabalho. Eu sinto a presença do Senhor quando eu cultuo. Eu sinto a glória de Deus quando eu dirijo o carro. Eu sinto a unção de Deus em cada pelo do meu corpo quando eu estou falando contigo. Sabe por quê? Porque a glória de Deus está diante do teu povo. A Bíblia diz que Deus, Ele circunda o seu povo adiante, a retaguarda, a direita e a esquerda, e sobre o teu povo Ele estende a sua mão. Isso é a glória de Deus, é a presença do Senhor sobre o seu povo. Vamos entender um pouquinho mais isso aqui para a gente poder concluir? O que Deus quer fazer na nossa nação brasileira? O que Deus quer fazer com a igreja dele no Brasil? Porque se você é igreja assim como eu, nós estamos inconformados com este mundo. Eu não consigo mais fazer culto à distância. Eu não consigo ser corpo sem estar junto. Eu não consigo ser instrumento se não posso tocar as pessoas. Mas esta noite eu quero profetizar que a glória de Deus está desfazendo todo este mal lançado sobre o Brasil. As portas serão abertas. O inimigo será envergonhado. Tudo aquilo que veio para a sua nação para tentar trazer uma derrota, a igreja está se fortalecendo. A igreja está se levantando. Sabe por quê? Porque ela está se opondo à carnalidade. Está se opondo às trevas porque ela transporta a luz de Cristo. E esta noite, você como igreja que santificou o Senhor o Brasil, santificou a tua vida nesse final de semana, santifica todo dia, se prepare para ver a glória de Deus manifestada. E se prepare para sentir o peso da glória de Deus sobre o Brasil. Eu creio que você como eu estamos aí na expectativa de que Deus possa trabalhar de maneira espetacular e extraordinária em nosso Brasil. Não fique desesperado, não fique ansioso com as contas que você tem que pagar, também não fique despreocupado. Tem uma preocupação sim, uma preocupação boa, que você tem compromisso com as suas coisas. Mas uma coisa eu quero dizer para acalmar o teu coração: lançai ao Senhor toda a vossa ansiedade, lance sobre Ele, porque Ele tem cuidado de vós. Em meio a essa crise, Deus ainda quer fazer essa crise toda, um motivo da sua glória se manifestar. E quem é você nessa hora? Transportador da glória ou apenas observador dessa glória? Você é participante ou espectador? Tem muita gente que assiste culto, tem muita gente que fica somente observando o que Deus quer fazer. Mas tem muita gente que está tocando na glória, entrando no som, mergulhando na nuvem da glória de Deus. Tem um hino que a gente canta, que eu gosto muito de cantar, irmã Lucinéia. Um hino bastante interessante que é Ele faz o que Ele quer. Deus faz o que Ele quer. Não precisa pedir opinião de ninguém. Porque mesmo que a gente quisesse usar palavras para descrever o poder desse Deus, a gente não consegue. Basta Ele soprar que o inferno é estremecido. Basta Ele falar que as coisas acontecem porque Ele é todo poderoso. E é essa glória desse Deus que vai invadir essa nação. Essa glória desse Deus que não precisa do meu conselho, do seu conselho. É um Deus que vai trazer a sua glória para poder varrer definitivamente todas as coisas que estão tumultuando a vida das pessoas. Eu creio que Deus está trabalhando de maneira muito especial. Eu creio muito bem que Deus está trabalhando de maneira especial, irmão João. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que Deus plantou em nós, o Espírito Santo, a fé, a glória dele, não é uma crise que vai arrancar. Não é um vento qualquer que vai tirar isso de você e de mim. Essa presença que nós anelamos, ansiamos, não é qualquer coisa que vai tirar. Os dois discípulos que estavam caminhando, indo em direção a Emaús, estavam falando o que tinha acontecido. O mestre tinha morrido, tinham levado embora, até o corpo tinha sido roubado. Mas de repente Jesus se apresenta na caminhada, olha só. Havia uma crise na vida deles. Como havia uma crise na igreja daquele tempo, como há uma crise nos dias de hoje. Mas Jesus entrou no meio da crise porque eles estavam com uma conversa, lembrando de Jesus. Enquanto a igreja vai conversando, lembrando de Jesus, Jesus se apresenta no meio. E quando Jesus se apresenta no meio, eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu sei que você também está sentindo aí. E quando a gente sente a presença dele, a nossa carne não consegue conter essa glória. E eles começavam a falar: gente, vocês percebiam que quando a gente conversava, querido, algo ardia em nossos corações. Quando ele falava, suas palavras mexiam por dentro da gente. Sabe o que é isso? É o Deus da glória que manifesta a presença. Enquanto a igreja tem Deus no meio das conversas,
enquanto a igreja tem Deus no meio das suas orações, enquanto a igreja tem Deus no meio da sua caminhada no Brasil, Deus ainda vai fazer arder o coração, Deus ainda vai fazer o ambiente ser mudado. Aquilo que hoje parece ser um funeral, se prepare, o funeral está cancelado, porque Jesus está mandando levantar, Jesus está mandando se colocar de pé, Jesus está mandando abrir os olhos, Jesus está mandando mudar de lado, está mandando mudar a posição. Está na hora de você ser espiritual, para de ser carnal. Tem muito crente carnal que quer ver a glória manifestada, mas não tira um tiquinho de tempo de oração para falar com Deus. Quer que Deus use o pastor, mas você não se prontifica para Deus falar com você. Quer que Deus faça tudo por você através de alguém, mas que canal de bênção é você, que canal da glória é você? Que não busca Deus hora nenhuma, fica sempre na dependência de alguém clamar por você. Faça como os discípulos fizeram, clamaram a Deus. Faça como Jeremias ouviu a voz do Senhor: clama a mim e responder-te-ei, porque eu vou anunciar a vocês coisas ocultas, coisas profundas que você ainda não sabe. É hora da igreja continuar clamando, é tempo da igreja se levantar e se posicionar como uma igreja que vai fazer a diferença. Eu falei isso em uma mensagem um tempo atrás. A igreja que faz a diferença é uma igreja que tem posicionamento. E quem é você? Você está cheio da glória ou está vazio da glória de Deus? Porque a igreja é cheia de glória, a igreja é cheia da unção. Não tem inferno, não tem pecado, não tem diabo, não tem política, não tem autoridade que vai impedir a igreja avançar sobre a terra. E esta noite eu quero ministrar sobre a tua vida, sobre o teu coração, o poder desta palavra que vai trazer à evidência tudo aquilo que está escondido, prejudicando a nação, para desmascarar os opositores da vontade de Deus. Querido, não se preocupe se muito crente for tirado da política. Não se preocupe se muito cristão for tirado dos altares como pastores, porque é Deus mexendo para que a glória dele volte para esses lugares. Não se preocupe se muitos cantores saírem da evidência, ou se desligarem, ou sumirem das redes sociais. Simplesmente é Deus rejeitando, esquecendo que não quer mais ouvir essa conversa. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, a partir do versículo 10, Deus fala o seguinte: olha, eu estou cansado de ouvir os seus cultos, estou cansado das suas cerimônias solenes. Quem foi que falou para você que eu pedi só para você pisar aqui dentro? Eu quero o teu culto, eu quero a santidade, eu quero a tua entrega na minha presença. Deus quer dessa forma. E o que nós estamos fazendo como igreja? Você, pastor que me ouve, qual é o teu posicionamento para atrair de volta a glória de Deus, para mudar a vida das pessoas? Qual é o teu posicionamento, igreja, para fazer com que as pessoas consigam olhar para dentro dos templos e perceberem que lá dentro tem alguma coisa que faz a diferença? Porque se as pessoas do mundo não estão procurando mais as igrejas, é porque elas percebem que dentro das igrejas não tem mais nada que possa mudá-las, porque lá dentro está da mesma forma que aqui fora. Mas é tempo disso mudar. É tempo das pessoas começarem a olhar para dentro dos templos e perceberem que a glória de Deus se voltou para lá, que a presença de Deus se voltou para lá, porque a glória desse tempo presente, a glória da igreja de Deus nesse momento, depois dessa onda, depois dessa crise, depois dessa tsunami, depois desse dilúvio que veio sobre o Brasil, sobre a humanidade, eu tenho certeza que a glória vai ser muito maior do que o primeiro momento. Sabe por quê? Porque sentiremos e veremos a manifestação da glória de Deus pela sua presença, pela sua Shekinah, e também perceberemos e sentiremos o peso da sua glória por meio do seu cavode, do seu cabote, que eu tenho certeza que não vai acontecer o que aconteceu lá na época de Samuel, certo? Porque enquanto ele rejeitava a presença, enquanto ele fazia qualquer coisa para ser conivente com o pecado de seus filhos, Hofni e Finéias, Deus permite que a glória seja tirada de Israel. E quando a glória é retirada, a sua presença é retirada. Porque a Arca da Aliança representava a presença de Deus, representava a glória de Deus, a Shekinah, a presença no meio do povo. Sabe por quê? Porque não trataram dignamente a presença de Deus, que era para ser honrado e glorificado. Porque profanaram a oferta, a adoração, os cultos. O sacerdote cai e quebra a cabeça, quebra o pescoço. Seus filhos são transpassados a espadas. Enquanto nasce o neto de Eli, a sua filha, a sua nora diz: olha, bota o nome dele de Icabô, porque foi-se a glória de Israel. A glória acabou, porque a arca foi tirada. Levou-se uma geração inteira para a arca voltar para Israel. Eu não quero perder o meu tempo da minha geração para deixar essa glória embora. Mas eu tenho certeza que esta noite a glória de Deus está entrando em sua vida. Desse jeito mesmo, Ramon. Nós precisamos colocar, como o profeta Isaías falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Não podemos ser opositores da glória de Deus. E esta noite eu creio que essa palavra, esse poder, essa unção entrou na tua vida. Faça a diferença, transporte a glória de Deus, porque essa glória de Deus
vai ser uma luz no lugar onde você entrar. Escute só isso aqui. Se você estiver na sua casa e você estiver cheio da glória de Deus, tudo aquilo que está prejudicando a tua prosperidade, está atrapalhando o teu casamento, está prejudicando o teu relacionamento, por causa da presença da glória de Deus, que é manifestada por luz, Isaías capítulo 60, está dizendo o seguinte, olha, a minha glória vai nascendo sobre ti, porventura não percebeu? Hein? Porventura não percebemos essa glória? Se transportarmos essa glória dentro de nós, toda obra oculta em casa será revelada. Tudo aquilo que é trabalho contrário em casa será revelado. Se Deus vai tratar nossa pequena casa pela sua glória, imagina o Brasil inteiro. Imagina a humanidade inteira. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, querido, olha só. Um povo que fala que é de Deus. Olha só. Se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, buscando a face do Senhor, Deus, olha só, Ele vai ouvir dos céus a sua oração, vai perdoar os seus pecados e vai sarar a sua terra. Deus só vai responder a oração de um povo que está trazendo a tua glória, a tua presença para dentro dessa nação. Dessa forma, Tainá, Deus é esse Deus poderoso, e em nome de Jesus Cristo faremos diferença. Davi acreditava muito nisso, nessa presença da glória de Deus. Que quando Davi foi enfrentar os filisteus pela última vez, quando se levantaram pela última vez para enfrentar o povo de Deus, afrontando o rei de Israel, Golias tinha sido vencido pelo menino Davi. Davi venceu aquele gigante pela unção de Deus que havia na vida dele, porque o Espírito de Deus se apoderou da vida de Davi. Isso é presença de Deus, isso é Shekinah de Deus. Davi cresce e torna rei, e não tinha a arca da aliança ainda dentro de Jerusalém. Davi ainda não tinha buscado a arca de volta, mas a única coisa que representava a maior conquista de Israel, até a glória voltar para dentro de Israel, era a espada do filisteu Golias, uma espada de um gigante. Mas escute só o que é a presença do Senhor. Davi sai para enfrentar os filisteus que se levantam contra ele. Lá no vale de Refaíns, na tradução da palavra, vale de gigantes. Naquele vale de Refaíns, Davi sai da fortaleza e entra num bosque para falar com Deus, cercado por gigantes. E segundo alguns eruditos, alguns estudiosos dizem que foi ali que Davi escreveu o Salmo 23. Porque ele fala, Senhor, Tu és o meu pastor e nada me faltará. Mais adiante no versículo ele fala, ainda que eu passe por um vale de sombra e morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. A Tua vara, aleluia, e o Teu cajado me consolam. Davi começa a falar com Deus e Deus fala o seguinte, Davi, quando você ouvir um estrondo por cima da copa das árvores, pode sair porque eu vou lhe dar vitória. Davi santificou o vale da sua batalha. Davi estava cercado por gigantes. Estamos cercados por uma coisa invisível que nós não sabemos. Mas eu sei de uma coisa, nesse vale de gigantes que estão tentando afrontar pessoas, colocar medo nas pessoas, insegurança no futuro, medo do futuro, Deus está dizendo, quando você escutar o peso da minha glória descendo por cima das árvores, você vai escutar a minha caminhada por cima das alturas dos céus, vocês vão ver sinais, vocês vão ver os sinais, o estrondo meu sobre o Brasil, e vocês vão sair para lutar. Para quê? Porque eu vou te dar vitória. Davi pega aquela palavra de Deus e sai para lutar com seu exército contra os filisteus. Foi a última vez, escute, a última vez que os filisteus se levantaram contra Davi. Sabe por quê? Porque aquele dia Deus destronou e aniquilou todo o projeto maligno contra Israel por meio dos filisteus. Eu acredito que vai ser dessa mesma forma a partir de hoje. Santifiquem ao Senhor a tua casa, o teu trabalho, a tua igreja, o teu bairro, o teu estado, a tua cidade, o teu Brasil. Santifiquem, porque Deus vai descer para fazer a diferença. Certo? Que Deus em Cristo abençoe profundamente a tua vida. Que Deus possa fazer prosperar todos os seus caminhos. E que a glória do Senhor vá adiante da sua vida. Que Deus resplandeça sobre você o teu rosto. Deus resplandeça sobre a tua casa a tua luz. E possa fazer revelar os caminhos que você ainda não percebeu. Os caminhos secretos da tua prosperidade, da tua bênção material, tua bênção financeira, para que você possa ser abençoado e se tornar uma bênção para a vida das pessoas. Que Deus em Cristo lhe abençoe. Muito obrigado pela tua companhia. Obrigado por estar aqui comigo. E te convido, passa lá no meu canal no YouTube, lá, Pastor Wellington Brum. Vai lá, se inscreva, liga o sininho, ativa o sininho lá, para você receber as mensagens e poder me ajudar a divulgar uma palavra do reino para a vida das pessoas. Amém? Quero orar com você nessa hora. Enquanto nós oramos, tenho certeza, Deus está movendo o céu em prol da sua casa e da sua vida, em nome de Jesus Cristo.
Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falamos com o Senhor mais uma vez esta noite, apresentando ao Senhor Deus nossa vida, nosso coração, tudo que temos e somos está diante do Senhor. E é nesta hora, Deus, que eu me prontifico com o teu povo, a mais uma vez consagrar a Deus o território brasileiro, consagrar a Deus toda essa semana, a terça, quarta, quinta, sexta, sábado até o domingo, porque no próximo domingo faremos a mesma coisa, para que a tua presença seja real em nossas vidas. Portas que estavam fechadas sejam abertas, oportunidades canceladas, Deus, sejam restabelecidas novamente, casamentos destruídos por causa da tua glória sejam restabelecidos de novo, em nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo, ó Deus, onde o adversário tocou o dedo, toque a tua mão de glória para fazer a diferença. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu profetizo sobre a nação brasileira, segundo a tua palavra, debaixo da unção dessa palavra da qual eu estou, para que o teu povo seja abençoado, protegido e próspero em nome de Jesus Cristo. Senhor, levanta uma geração revolucionária, uma geração espiritual que combate as batalhas espirituais em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim eu oro ao Senhor, agradecido por tudo, Deus, por cada vida que comigo batalhou esta noite, para a glória e louvor do teu santo nome. Amém? Acreditem, depois da santidade, a glória vem. Fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos encontramos amanhã, às 20 horas, para mais uma meditação na palavra do Senhor. Eu acredito que você vindo comigo na palavra, vamos modificar um pouquinho as nossas noites na presença do Senhor. Fiquem com Deus.